Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Dulciane Temel e mais um início de semana eu trago para nós uma palavra de Deus, porque quem começa com fé termina com milagres. E a palavra de Deus para nós hoje está em Mateus, capítulo de número 5, verso 3, que diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados pobres de espírito, né? Ser pobre de espírito significa que a pessoa é humilde o suficiente para reconhecer que ela precisa, que ela depende de Deus. Nesse sentido, um pobre de espírito é alguém que reconhece que é pecador e necessita da graça de Deus. Reconhece sua própria fraqueza e suas limitações e não confia nas próprias forças, na sua riqueza, na sua influência, no seu status social. Pedro, depois da primeira pesca maravilhosa, diante do milagre vivido, ele vai declarar em Lucas capítulo 5, verso 8: Quando Simão Pedro viu isso, aquela pesca maravilhosa, aquele milagre, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Nós precisamos ter a capacidade de reconhecer a nossa própria incapacidade de realizar o bem por nós mesmos e a total dependência da graça de Deus. Não é que você ter uma baixa autoestima. Essa pobreza de espírito é você ter uma visão equilibrada de si mesmo, reconhecendo as próprias misérias e imperfeições e o quanto você precisa da ajuda do Senhor para ser como Ele quer que você seja. Em Apocalipse 3, Jesus vai falar com a igreja de Laodiceia, uma igreja rica financeiramente, mas morna espiritualmente. Apocalipse 3:17. Ele diz: Você diz, sou rico, enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Precisamos depender exclusivamente de Deus. Por quê? Porque tudo que nós temos, tudo que nós somos, aquilo que a gente vive é pela misericórdia e graça de Deus. Rica é a pessoa que se sente pobre, no sentido de que sem Deus é uma pessoa falida, é uma pessoa sem prosperidade, uma pessoa sem valor por si mesma. O profeta Isaías teve uma visão que o deixou aterrorizado. Está relatado em Isaías 6:1. Ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele viu os serafins que clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Diante disso, do espanto da grandeza da revelação de Deus, ele reconhece a sua pobreza de espírito, a sua miséria, o seu pecado, o quanto ele era falho, e grita: Então disse eu: Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Não importa se nós somos pescadores como Pedro, profetas como Isaías, nós somos médicos, advogados, professor ou até mesmo uma prostituta. Todos nós, sem Jesus em nossas vidas, somos infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Quanto mais nós reconhecemos nossos pecados, nossas falhas, nossas misérias, nossas incapacidades, quanto mais nós reconhecemos que dependemos de Cristo, quanto mais nos humilhamos diante dele, mais entendemos que o nosso Deus, ele não é apenas o Deus da nossa salvação, ele é o Deus da nossa vida e que tudo que precisamos está nele, mas ele estende a sua mão de misericórdia sobre aqueles que reconhecem isso. Que ele é o Deus da nossa vida, de todos os dias, de todos os momentos, de todas as situações. Não podemos viver como a igreja de Laodiceia, que na sua arrogância disse, né? Eu sou rico, eu enriqueci-me, não tenho falta de nada, eu sou próspera, eu não preciso de um Deus, eu não preciso da ajuda de ninguém.
Fica subentendido nesse texto que eles pensavam assim: eu posso cuidar do meu casamento, eu posso dar conta da minha família, né, dos meus negócios, eu posso pagar um bom médico e tomar os melhores remédios quando eu ficar doente, eu posso dar uma vida boa, confortável, uma escola boa, uma educação, né, escolar boa aos meus filhos. Mas a palavra de Deus vai dizer que quem resiste ao Senhor, né, será resistido por Deus. Quem resiste ao Senhor se garantindo na força do seu braço, faz o Senhor resisti-lo, como está escrito em Tiago 4,6. Deus resiste aos soberbos, aqueles que não reconhecem que precisam dele, mas dá graça aos humildes. Sejamos então humildes e reconheçamos nossa pobreza de espírito. Nós precisamos do Senhor para tudo, para estar vivo, para viver a nossa vida, o nosso dia a dia. Nas coisas ordinárias da vida nós precisamos do Senhor. Sem Ele, nós estamos mortos nos nossos próprios pecados. Mas a promessa de Mateus 5,3 ainda está de pé, como lemos no início. Bem-aventurados, mais do que felizes, são os que são pobres de espírito. Por quê? Vem uma promessa para nós: deles é o reino dos céus. Então nós somos mais que felizes quando reconhecemos a nossa pobreza de espírito, quando colocamos a nossa confiança, a nossa dependência no Senhor, quando nós deixamos o Senhor nos guiar, nos moldar, nos transformar, nos preencher com a presença dEle, porque nosso, destes que são pobres, humildes de espírito, em algumas traduções vai dizer, destes é o reino dos céus. Aleluia. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais uma semana que se inicia. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Teu Espírito Santo tem nos convencido de que realmente nós dependemos do Senhor, nós dependemos da Tua graça, dependemos do Teu agir, dependemos da Tua presença, dependemos da Tua palavra, daquilo que o Senhor tem para nós. Nós vivemos em total dependência do Senhor. Então eu te peço, meu Deus, que aqueles que porventura ainda têm resistido ao Senhor, à Tua palavra, aquilo que o Senhor tem colocado no coração deles, esses que têm resistido, eles possam quebrantar os corações e se inclinarem para o Senhor, se encurvarem diante do Senhor e possam ser chamados de bem-aventurados e possam herdar o reino dos céus. Em nome de Jesus, abençoa este teu filho, tua filha que está ouvindo este devocional, que eles tenham uma semana abençoada, uma semana debaixo da tua graça, uma semana se autoavaliando, se autoanalisando, para que eles possam reconhecer as suas misérias, os seus pecados, os seus erros, a sua incapacidade de viver uma vida próspera, feliz, bem-aventurada com o Senhor. Em nome de Jesus, que também essa bênção se estenda sobre a vida dos nossos familiares, de cada pessoa que tem recebido oração, que tem sido apresentada ao Senhor em oração, que o Senhor visite os lares, as famílias, e que nenhum das nossas casas, Senhor, fique sem viver essa bem-aventurança, fiquem fora da promessa dessa bem-aventurança, mas que todos sejam alcançados, reconheçam o quanto necessitam do Deus vivo e se tornem também herdeiros do reino dos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Se inscreva neste canal se você não é inscrito, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa ouvir que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, que essa semana seja uma semana abençoada, próspera, uma semana cheia da presença de Deus, e nós nos ouvimos aqui mais uma vez, nos vemos, nos encontramos neste canal no próximo domingo, em nome do Senhor Jesus. Amém.